Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais, estamos aqui de retorno para mais um vídeo do estudo bíblico neotestamentário do canal Lições de Amor. Estamos estudando o livro Atos dos Apóstolos, utilizando a Bíblia de Jerusalém. Hoje nós falaremos sobre Barnabé e Saulo enviados a Jerusalém. Estamos, portanto, no capítulo 11, versículos 27 até 30, 27 a 30, então, como habitualmente, nós vamos ler esse trecho e depois nós faremos os nossos despretensiosos comentários. Estamos utilizando o livro Vida e Atos dos Apóstolos, de Caibar Schutel, também como base. Então, vamos lá. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Apresentou-se um deles chamado Ágabo, o qual começou a anunciar por meio do Espírito que estava para vir uma grande fome sobre toda a terra. E ela, de fato, veio no reinado de Cláudio. Decidiram então os discípulos, cada um segundo as suas posses, enviar contribuições em ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Eles de fato fizeram, enviando-as aos anciãos, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Interessante, né? O primeiro fato interessante aqui dessa leitura é a solidariedade e auxílio fraternal entre os apóstolos e os cristãos primitivos. Nós sabemos que eles eram homens simples, pescadores, comerciantes, cobradores de impostos, então pessoas que, no mais das vezes, tinham ali a própria subsistência ou o que sobrava vendiam para poder sustentar as suas famílias. Eles viviam do fruto do seu trabalho e era um trabalho muitas das vezes artesanal, simples, então eles eram homens rudes, né? E isso não era argumento ou justificativa para que eles não deixassem, ou melhor, para que eles deixassem de fazer as pregações evangélicas, né? Observe que eles utilizavam do seu tempo livre para poder fazer isso. E isso é muito interessante. Então, a noção aqui da solidariedade, ela era uma constante. E aí a gente fica se questionando por que esse tipo de conjuntura dava certo com a igreja cristã primitiva, né? E hoje nós sentimos cada vez menos esse apelo do coração para nos ajudar mutuamente. E aqui a gente não está falando de espíritos angelicais ou espíritos puros que já estavam nos últimos graus da sua elevação moral. Estamos falando de espíritos imperfeitos como nós. Então qual era a diferença dos cristãos para nós? A grande diferença é que aqui o egoísmo era deixado de lado com o objetivo de que todos fossem assistidos com equidade. Ou seja, haviam diferentes necessidades, então não era exatamente uma divisão igual para todos, mas atender a todos nas suas diferentes necessidades, né, dando um pouquinho de cada para poder amenizar a situação. Então a união, ela sempre era utilizada, né, com esse reforço e com esse objetivo. É interessante aqui também que Barnabé e Saulo são enviados a Jerusalém com o objetivo de levar esses esforços, esses donativos dos anciãos. Aqui, mais uma vez, a gente tem uma prova da mediunidade, né, comprovando que a vida continua através dessa profecia de que Agabo foi instrumento. E Caibar vai anotar, né, dizendo que Agabo era um dos luminares do cristianismo. Vai falar que Paulo e Barnabé foram instrumentos, né, para levar essas assistências até o pessoal em Jerusalém. E aí ele vai dizer, né, que esses fatos eles contribuem para demonstrar a existência da alma e da continuidade da vida sem dependência do corpo carnal. Dizer que Paulo e Barnabé levaram, né, essa ajuda pecuniária para aqueles que estavam na Judéia, e que os apóstolos não desconheciam, né, que a propaganda não dispensava auxílio monetário, eles compreendiam essa necessidade, e Caibar vai concordar com o nosso comentário, dizendo que a fraternidade no cristianismo era tudo. Foi devido a ela que o cristianismo, com o auxílio dos espíritos, lançou raízes e se estendeu em pouco tempo por toda parte.
Isso é muito interessante, né? Porque é uma grande lição para nós. Nós vivemos hoje num planeta de provas e expiações, em tempos obscuros, sombrios e incertos, e nós estamos juntos, né? A lei de sociedade é uma grande lei. Nenhum de nós pode, né, viver, evoluir, progredir moralmente sozinhos. E se assim o é, isso significa que nós estamos juntos e nós não estamos colocados uns contra os outros como adversários, mas como irmãos. E devemos sim nos ajudar, nos suportar, nos tolerar e dar mãos dadas para que possamos nos assistir mutuamente, né, nas necessidades. E graças a esse sentimento fraternal foi que a igreja cristã primitiva soube se manter, né, e os espíritos puderam auxiliar, né, e utilizar esses vasos imperfeitos como instrumentos da propagação evangélica, né, graças a essa vontade de se colocar como instrumento e como concurso, né, dos espíritos. E essa é uma importante lição para nós. Nós também somos vasos imperfeitos, mas nós temos como trunfo a nossa vontade de servir, a nossa boa vontade, e isso é um recurso que é bem visto, né? E que é bem utilizado pela espiritualidade amiga que nos assiste, que através de nós pode, né, proporcionar alento lenitivo àqueles que têm fome, de paz, de amor, né? Para que a gente possa se ajudar mutuamente. Então é isso, meus amigos, o nosso breve comentário e até a próxima, se Jesus permitir.